Tem gente interessante, vai começar no minuto. E hoje, Roberto Toledo recebe um entrevistado. Quem que é o teu entrevistado hoje, Toledo? Olá, meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Estou aqui pronto para apresentar para vocês a nossa entrevista de hoje. O nosso entrevistado tem aqui uma coroa, olha que maravilha. Estamos assim dentro do carnaval. Elias, vou conversar com um rei momo da turma do Saci. Só que ele chama-se Manezinho. Não é Saci, não. É que nem eu e você. Nós voltamos já já. E você, Marisa, recebe quem hoje? Eu estou recebendo a Isabela Pardo, ela é arquiteta. Nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, sobre residências afetivas. Já, já. Gente interessante, está no ar. Meus amigos, que bom estar aqui. Elias, muito obrigado por ter chamado a gente. Mais um programa. Hoje eu estou aqui com o Manezinho, lá do Estoril, que todo mundo conhece. Vou conversar com ele sobre o Bloco do Saci, que é a grande atração do Carnaval. Aliás, os blocos serão as grandes atrações do Carnaval de Rio Preto. Nós vamos ter uma escola de samba, que o Cerrone disse que vai botar o bloco na rua. Quer dizer, o bloco dele é uma escola de samba. Por conta e tudo mais por conta dele. Mas a turminha aqui do Saci, o Manezinho está aqui, vou conversar com ele, Manuel, mas que bom tê-lo aqui. Essa coroa é sua, Manuel? Não, essa é do Rei Momo, é exclusiva do Bloco do Saci. Sim, mas essa coroa, eu vou desfilar com ela e ela será repassada para o próximo rei que assumir o trono, que eu entrego o meu trono. Você está brincando comigo. Você não vai perder nunca a majestade, rapaz, que é isso? A tradição do Bloco do Saci é cada ano é um rei. O ano passado eu recebi a coroa, esse ano eu desfilo, e aí, ao terminar na dispersão, na finalização, eu nomeio o rei do ano que vem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos, eu não vou fazê-lo ficar de pé nem nada, eu não vou feri-lo, porque olha, para chegar ao peso do Manezinho, para ser um belo rei momo, porque olha a estampa do Manezinho, todo mundo conhece ele, sabe da alegria que ele tem, é um comportamento maravilhoso, um cara que alegra, por todos os lugares que ele passa, tem um astral fantástico, é diretor de teatro, portanto é um cara que conhece bem essas questões das emoções. Quando é para ficar triste, ele fica, quando é para ficar alegre, sorrir, ele sorri também. Talento é uma coisa que a gente precisa ter até na hora de saber chorar e rir, né, Manezinho? A vida a gente tem que ter talento para saber discernir as coisas nos momentos exatos, né? Porque eu falo que não existe pessoa errada, existe pessoa que acontece no momento errado. E às vezes o talento do artista dá a ele a oportunidade de acontecer certo no momento certo, né? Você acha que se você não existisse, o grupo teatral rio-pretense tinha se mantido vivo, Mané? Roberto, difícil, hein? Difícil. Eu acho difícil porque o grupo teatral rio-pretense, após o falecimento do professor, passou por um período complicadíssimo, assim, com a venda do Teatro Nelson Castro, com tudo o que aconteceu, e eu me senti ali responsável nesse momento, e fui também presenteado pela família com todo o acervo cultural, que aumentou ainda mais a minha responsabilidade e a minha paixão pelo GTR, que você sabe, desde adolescente, quando eu cheguei em Rio Preto, que eu tive o contato através do meu amigo Osmar Cardim, que trabalhava no Bradesco comigo, e eu fiquei encantado quando eu vi o GTR pela primeira vez, porque vindo lá de Turiúba, assistir uma peça de teatro no Teatro Municipal, imagina os olhos daquele garoto que gostava de teatro, mas sem saber o que era teatro. E aí eu trago essa história até hoje, e esse ano completamos 65 anos de existência, Toledo. Que maravilha, eu fiz parte disso, hein, Mané? Então... Fiz parte disso, rapaz. Eu fui um dos primeiros, eu e o Heriberto Manuel Reino,
que hoje dá nome ao nosso aeroporto. Morreu muito cedo o Heriberto. E nós fomos também artistas, né? Do teatro do professor Nelson Castro. Houve uma vez que eu fiz A Raposa e as Uvas e fiz O Pagador de Promessa também, no Cine Ipiranga, rapaz. Cabia mais de quase 2.000 pessoas. E o Cine Ipiranga estava lotadinho, mané. Foi um grande espetáculo. Fizemos, inclusive, para os alunos formandos da escola Dom Pedro II, a Renda. Foi fantástico, foi uma experiência maravilhosa. Toledo, isso me emociona muito, como o acervo está comigo, e eu tenho lido e buscado. O professor tinha esta organização, e eu até há pouco estava falando, você, o Heriberto, o Laerte Cunha, Antônio Carlos Botas. Antônio rapaz. Carlos Botas, foram precursores do teatro aqui em Rio Preto, e esta marca do GTR, eu falo que foi a primeira semente plantada no teatro em Rio Preto, que, olha, hoje, para a gente levar 200 pessoas ao teatro, 300 pessoas, é difícil. Muito difícil. O teatro amador, o teatro de Rio Preto, que não é um teatro amador, mas muitos grupos vivem profissionalmente, mas tem essa dificuldade em levar público. O GTR sempre foi um grande formador de público, e é o que você falou, levava mais de 1.000 pessoas, e tinha o Big Show que acontecia, Sim, que era, aí eu li lá um panfleto, tinha o espetáculo, depois tinha algumas esquetes, depois terminava com um show musical. Eram 3 horas de duração e o GTR levava mais de 1.000 pessoas. Os Cometas, meus amigos, Os Cometas, uma banda que fez sucesso muito aqui, foi o grupo musical que acompanhava o professor Nelson Castro. Foi sensacional. Mané, uma pergunta. Você então está hospedando o GTR lá na sua entidade social? Na verdade, quando o professor faleceu e a família vendeu e o teatro, a sede do GTR passou a ser o Teatro Municipal Professor Nelson Castro, nós tínhamos um salão lá no Estoril que estava sem uso e sem condições. Nós, do Grupo Teatral Rio Pertense, fizemos vaquinhas, fizemos rifas, fizemos apresentações, doando cachê e reformamos e construímos lá um teatro de 120 lugares, que hoje se chama Teatro GTR, em parceria com o Centro Social Estoril. E nós fizemos uma coisa importante, porque além de termos agora uma sede, um teatro de 120 lugares, nós também unimos o GTR ao trabalho social, porque os próprios atores ministram aulas, cursos para o nosso projeto Aquarela, que é um projeto do Centro Social Estoril, que acolhe crianças no contraturno escolar. E estamos formando ali pequenos atores, dando cultura, dando dança, música. E aí une, o GTR administra o espaço, em parceria, o espaço é cedido pelo Centro Social e o GTR retribui com os atores, fazendo essa formação voluntária e atendendo essas crianças do Projeto Aquarela. Manezinho, nós estamos em pleno carnaval no ar, rapaz. Pleno carnaval. É o Bloco do Saci que chama? Bloco do Saci é outra grande história de Rio Preto. Existe há 16 anos, Durval Costa, o Dinho, que é o Saci, ele é presidente da Saciação, Toledo. Olha só. Que é a Sociedade dos Criadores Interioranos de Saci. Então tem a história do Saci que surgiu, e surgiu o bloco como uma resistência, porque não ia ter carnaval aquele ano, aí o pessoal, na época, Zé Galinha, Dinho, Jocelino Soares, Thelma Abrão, esse pessoal e mais um monte de amigos se reuniu e falou, não, vai ter carnaval sim, vamos nos reunir, Zanetti, Emilson Zanetti, e vamos fazer o Bloco do Saci. E esse ano também o Bloco do Saci é uma atração. Vocês vão sair que dia? Então, esse ano nós inovamos. O Bloco do Saci tem essa tradição da resistência, e aí esse ano, coincidentemente, os blocos estão renascendo. São Paulo tem mais de 500 blocos que estão saindo. Aí nós criamos 3 eventos. Um baile de esquenta do carnaval, que aconteceu dia 8, chamado Baile Saciricando. Fizemos aí esqueci o nome, que vai acontecer, copia uma música, faltou o nome, dublagem não.
Não, não é dublagem. Bom, nós pegamos essa música, que é o Sassaricando, e botamos a letra do Sassaricando. Por quê? Porque são marchinhas de carnaval. Esse ano a gente quer relembrar as antigas marchinhas de carnaval, os carnavais de rua, aquelas brincadeiras inocentes e gostosas e que a família toda pode frequentar. Quantas pessoas fazem parte? Olha, nós somos 200 pessoas, que são os afiliados do Bloco do Saci, mas a gente está esperando levar esse ano para a rua por volta de 500 pessoas no cortejo do Saci. Tá, sai de onde e vai até onde? Nós começamos a nossa concentração no Mercado Municipal a partir do meio-dia. Ali na frente do Mercado Municipal vai ter apresentação ali das chicas, vai ter um grupo musical se apresentando. E aí, quando for 1h30 mais ou menos, com o trio elétrico, seguimos em cortejo pelo Antônio de Godoy, descemos a Marechal Deodoro até Adolfo Lutz, viramos e fazemos a dispersão na Praça da Figueira, ali na Silva Jardim, 2 quarteirões para cima da Ló, e ali vai ter uma estrutura montada, vai ter um grupo de samba tocando samba, e vai até a tarde com marchinhas de carnaval, samba, alegria. Tá. Quem não é Saci pode sassaricar? Sim. O Bloco do Saci é o bloco mais democrático que tem em Rio Preto. Se você não tiver o abadá, pode ir. Quem chegar no Mercadão ou quem estiver na rua, quiser se integrar ao Bloco do Saci, é só entrar e seguir o cortejo com a gente e se divertir, dançar marchinhas de carnaval e resistir o carnaval de Rio Preto. Então agora, meus amigos, eu vou coroar o Manezinho. Olha aqui, a coroa do Rei Momo está aqui. Ele é o nosso Rei Momo oficial do Bloco do Saci e vai servir para o carnaval todo. Vamos lá, Mané. Vou coroar. Satisfação, hein? Emoção, rapaz. Coroar um rei. Olha só. Está coroado o Rei Momo do Carnaval 2020. Senta lá, Manezinho. A vocês, meus queridos súditos, eu agora, rei coroado, convoco vocês para o grande cortejo do Bloco do Saci, sábado, dia 22, a partir do meio-dia, com concentração em frente ao Mercadão e dispersão na Praça da Figueira, na Silva Jardim. Venham todos, só é preciso trazer alegria, disposição e muita energia, porque o Bloco do Saci é seu, é nosso, é de Rio Preto e é da região. Venham conosco. Muito obrigado pelo carinho de todos. Aí está, não tem carnaval, nós fizemos carnaval pela televisão. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Elias. Marisa, é com vocês aí. Muito obrigado. Apresentamos a Unipós Unorp, referência internacional no ensino da odontologia. Professores altamente qualificados, mestres e doutores que vão te preparar para além da técnica. Competências de desenvolvimento pessoal e negócios proporcionarão as habilidades necessárias para você trilhar uma carreira de sucesso. Inscreva-se já para o Vestibular em Odontologia 2020. Unipós Unorp. Mais que uma graduação, uma transformação. Dia 10 de março, nós aqui na Faculdade de Odontologia da Unorp vamos fazer uma triagem geral, onde vamos selecionar pacientes para estar em tratamento durante o ano de 2020. Serão tratamentos em todas as áreas da odontologia, alguns com custos muito baixos e outros com custo zero. Ligue para esse telefone que vai aparecer no seu vídeo e já faça o seu agendamento. Em 2020, venha tratar de dente com a gente. E agora o nosso assunto é sobre residências afetivas. Olha, normalmente o lugar que a gente menos fica é em casa, não é? Eu sempre falo, olha, você quer se esconder, né? Você fica dentro de casa, que a gente fica sempre no meio da rua, com esse dia tumultuado, a gente sai cedo de casa, muitas vezes volta só tarde da noite, só que o nosso assunto agora é sobre residências afetivas. É isso mesmo. E quem vai falar um pouco mais sobre essa tendência na decoração, na arquitetura, é a arquiteta Isabela Pardo. Que bom que você veio conversar com a gente. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço pelo convite. A gente vai conversar, saber dela,
primeiro começar, o que é, Isabela, essa tal residência afetiva? Residência afetiva é trazer para a decoração, né, trazer elementos que contem histórias. Então, a gente vê hoje uma acessibilidade muito grande a todos os tipos de decoração, de objetos e, enfim, é muita informação que a gente tem, né? Mas a gente traz para a residência afetiva objetos que contem histórias, que estejam ligados a alguma conectividade com o morador. Alguma coisa que remeta à infância, algum objeto de família, algum objeto comprado em viagem, algo que quando a gente olha, a gente está em casa, a gente tem uma conectividade, ele conte uma história para a gente, não ele esteja ali apenas como um objeto. Quer dizer, eu imagino que a residência afetiva ajude e muito essa coisa de você se sentir literalmente em casa, não é? Bem próxima da sua história, da sua família, às vezes, né? Eu, por exemplo, eu tenho um objeto que a minha mãe que me deu, minha mãe infelizmente já morreu, toda vez que eu olho aquilo ali eu lembro da minha mãe. Então, seria isso, você tentar resgatar a memória, a lembrança, a boa memória, é isso, ajuda? Sim, é justamente esse o significado, né? Trazer essa afetividade, essa conectividade com elementos que tragam para a gente um pouco da nossa história, um pouco das nossas experiências e também a gente poder ressignificar, né? Às vezes a gente tem um suplá, alguma bandeja, alguma coisa que tenha uma história, que faça parte de algum momento, que a gente pode ressignificar como um objeto de parede, numa composição ou como um vaso. Então a gente traz esses objetos tanto para nos conectar com a nossa história, com as nossas experiências, também a gente pode ressignificar eles no sentido de decoração mesmo. Eu imagino que a gente falando, né, assim, carnaval, feriado, de qualquer jeito, às vezes a gente sai muito, né, vai para outros lugares. Numa residência afetiva, eu ia adorar ficar só dentro de casa, pelo visto. Você acaba resgatando isso também, o querer ficar, vivenciar, viver de novo a própria casa? Eu acho que é muito isso, né? A gente transformar o lar, né, que a gente chama de morada, que é onde a gente habita, em algo que realmente traga boas sensações e que traga conectividades que sejam legais para a gente ali no dia a dia, no estar, no receber amigos, contar a história de um objeto, ver, relembrar. Eu acho que as casas, elas tendem a contar mais histórias daqui para frente. Que bacana. Olha, eu estou entrevistando a Isabela Pardo, ela é arquiteta, ela tem uma loja virtual onde ela oferece esse tipo de objeto e você também, não é? Pelo que eu entendi, Isabela, eu imagino lá, eu tenho uma máquina de fotografia daquelas antigas, que era da minha avó, né, do meu avô, aí eu pego aquilo ali e vou colocar ele no objeto também, na decoração da casa. Eu queria te perguntar uma coisa. A residência afetiva hoje, as pessoas estão buscando, por exemplo, pessoas mais velhas, acima de 50, 60, para relembrar esses bons momentos, pais e mães com o tal bendito síndrome do ninho vazio, eu quero ficar perto do meu filho, da minha filha, ou o próprio jovem também que valoriza isso? Todo mundo ou não? Tem quem mais te procura? Eu acho que é bem generalizado. A gente vai do filho ao avô, assim, bem rápido, né? A gente tem essa procura bem generalizada do filho ao avô. Eu acho que todo mundo hoje, com esse excesso de informação, com esse tanto de tecnologia, né? Essa acessibilidade que a gente tem a tudo, trazer essa conectividade, ela é importante hoje para qualquer faixa etária. Eu acho que qualquer um que tenha uma casa, seja um quarto na casa dos pais, ter ali um objeto que te remeta a uma viagem, que te remeta a uma história, o avô ter um objeto do filho, do neto, eu acho que isso tudo ele completa, né? Ele traz esse significado mesmo de decoração afetiva. E com certeza eu imagino que as pessoas estão buscando isso, eu pelo menos buscaria exatamente isso, para você
ter mais perto essa tua história, essa tua memória, essa tua lembrança, você ficar, né, cutucando ela, falando, nossa, como era bom, como era gostoso, como era feliz e não sabia. Acho que é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí mesmo. Acho que a gente tem esse lado das memórias que realmente estão ligadas aos nossos objetos. E a gente tem também a busca por objetos de decoração que contem histórias, né? Então, que eles tenham um significado. A gente trabalha, né, com a cestaria indígena. Então, trazer esse significado de um povo, de uma cultura que fica no extremo norte do Brasil, no alto do Rio Negro, trazer isso para dentro de casa, esse trançado, as cores, tudo que é bem personalizado e que tem muita história, tem muita raiz, eu acho que a gente acaba trazendo um significado muito grande para aquele objeto. Então, não necessariamente ele tem uma memória afetiva, mas ele traz uma história junto com ele, né? Então é você olhar isso. E lembrar. E pode ser, inclusive, de uma viagem. Quer dizer, aquela coisa do objeto de viagem, uma viagem que você adoraria fazer de novo. Eu sei lá, eu com ex-marido, ex-mulher, mãe, pai, filho, não interessa o momento. Aquele objeto que você comprou naquela determinada viagem te traz uma coisa bacana e você coloca isso. Nessa residência afetiva também. É, bem isso. Acho que a gente conseguir, inclusive para decoração, quando a gente vai viajar, tem muitos itens que a gente traz que, pode ser o imã, pode ser uma caneca, né? Mas se a gente traz alguma coisa que a gente consiga complementar ali a decoração, de certa forma, isso acaba entrando na história ali do seu espaço, da sua casa. Você olha e fala, nossa, esse daqui é de quando eu estava em tal lugar, já remete às histórias. Eu acho que isso é muito legal, né? A gente trazer essa conectividade para dentro de casa, que é algo que a gente está conectado dentro de casa, mas com o mundo externo, né? Com certeza. Pelo celular e tudo mais. Então, trazer essa conexão com a gente, com as experiências, com tudo que a gente vive, acho que é muito legal. Nossa, olha, adorei. Gente, eu estou conversando com a Isabela Pardo, ela é arquiteta. Você tem uma loja e que oferece essas coisas para as pessoas. Agora, por exemplo, eu já vi algumas coisas, aquela pluma é maravilhosa, eu lembro, né? É da minha época, né? Essas plumas, como que chama? Chama Capim dos Pampas. Capim dos Pampas, eu me lembro, na casa da minha avó, da minha mãe tinha. Tinha, e realmente é muito bacana você levar para sua casa. Sim. Né? Incluir isso na decoração também, né? Sim, sim. A gente recebe, inclusive, muito engajamento pelas mídias, né? Do pessoal que vê a foto e fala, isso tinha muito na casa da minha avó, ou, nossa, no caminho que eu ia para tal cidade, a gente via isso em forma de plantação, né, por ele ser uma planta seca. Então, é um objeto que ele é trend alert, né, no mundo inteiro, porque ele veio para a decoração ressignificando. Então, ele é usado hoje em vários países, principalmente nos países frios, que ele já virou febre. Esse ano, na Becasa, que é a feira, a gente teve uma visibilidade muito grande dele, né? Que ele estava presente em vários estandes, de várias formas. E eu acho que ele vem para a decoração, não só como uma tendência, mas também como uma forma de resgatar essa memória afetiva. Gente, olha, eu acabei de me lembrar uma coisa, eu vou perguntar, porque eu tenho certeza que você aí de casa deve também estar lembrando disso. Sabe aqueles telefones antigos? Eu tenho um da minha casa, que era da minha avó, da minha bisavó, sei lá eu de quem que era, eu vou até pesquisar isso. Mais do que nunca, esses objetos antigos, então, estão vindo e fazem parte dessa residência afetiva? Sim, sim, claro. O telefone, os rádios antigos, os relógios, a máquina que você pode pendurar ela na parede, ela acaba virando até um acessório de decoração ali em cima de uma mesinha lateral, de aquele um criado moedor mudo. De café. Moedor de café. Eu acho que das coisas que eu tenho em casa. Tudo isso acaba realmente virando parte da decoração afetiva. Tem muita gente que tem aquelas máquinas antigas de costura. Sim, o pé da máquina, isso, né? O pé mesmo dele, que você esconde a máquina, né? Ele vira um aparador, ele vira um objeto de apoio, né? Um móvel de apoio. Então, tem muito objeto aí para a gente ressignificar e para a gente trazer para contar a história dentro de casa. É a tendência? É a tendência. Que bacana. Nossa, olha, eu quero te agradecer muito, Isabela. A Isabela é jovem, mas que legal que você... É claro, você tem toda uma pesquisa. Eu imagino assim, alguém que queira entrar em contato com a Isabela,
tem todos os números. Olha, você está vendo aí o número da empresa, o Instagram, não é? Todo mundo está anotando, pega aí, anota, liga para ela, porque o seu primeiro trabalho, Isabela, é de pesquisa mesmo, é uma conversa, é um papo com esse seu cliente ou sua cliente, para falar, e aí, o que você quer lembrar? Vamos trazer isso para a tua memória afetiva e para a tua residência afetiva. Sim, sim. Hoje a gente tem muito isso, né? Mesmo a loja ela sendo online, a gente tem essa venda para o Brasil inteiro pela internet, os clientes entram muito em contato antes de fazer a compra. Então a gente monta muita coisa personalizada, entende qual é a necessidade, qual é o ambiente, qual objeto ele já tem. Né? Você não precisa comprar uma composição inteira nova para colocar ali. Eu já tenho essa bandeja, esse suplá que faz parte de algum momento, as coisas né? Você acaba lembrando do que você tem também, né? E aí a venda dessas composições, inclusive, começou dessa forma, a gente produzindo conteúdo para as pessoas conseguirem fazer paredes afetivas com objetos que elas têm em casa, né? E aí daí surgiu a ideia de, vamos também fazer composição para quem não tem, para quem quer adquirir a composição inteira, fazer disso parte da decoração. Agora conta um segredinho aqui pra gente. Na tua casa, você mora com seus pais ainda? Não. Não? Você mora na sua casa? Moro você sozinha na minha casa. Você catou todos os seus objetos, levou tudo para lá, já tem a sua casa afetiva? Tenho o móvel da minha avó, eu tenho inclusive a máquina que eu comentei, tenho máquinas fotográficas antigas, tem muita coisa. O telefone, aquele de pendurar na parede, tem? Aquele eu ainda não tenho. Mas é muito legal trazer isso, né? Esses objetos que realmente fazem parte da nossa história, fazem parte de nós como... Com certeza. Que bacana, que legal que você acaba trazendo, né, tudo isso de volta aqui para a nossa memória e para a nossa casa. E, é claro, a gente vai querer ficar em casa. É isso? É isso mesmo. É a gente trazer esses objetos, trazer as memórias que a gente tem da família, das viagens e também buscar por objetos que contem histórias, né? Eu acho que o mais legal da gente adquirir coisas novas e trazer isso para a decoração de uma forma nova, pensada, é também mesclar objetos, óbvio, de projeto que são essenciais, mas que não contam histórias, mas com objetos que tragam para a gente um significado, uma memória, alguma coisa de uma cultura do Brasil, que realmente faça parte dessa decoração afetiva. Tá, que bacana. Nossa, olha, Isabela, muito obrigada. Eu tenho certeza que muita gente deve já estar pensando assim, porque eu estou aqui, estou pensando, o que eu tenho em casa para colocar na parede, para deixar a nossa casa um pouco mais próxima, não é? Da nossa história de vida, nosso dia a dia, e sem dúvida da vontade de ficar em casa, né? Eu gosto muito de ficar na minha casa, e isso eu acho que acaba te prendendo mais dentro de casa, né? Com certeza, com certeza. Que bom, muito obrigada. Você tem visto aí, durante a entrevista, todas as informações, contatos da Isabela, algumas fotografias, que com certeza você pode ter muitas ideias para deixar a sua residência mais afetiva. Obrigada, um beijo no seu coração. Eu que agradeço, muito obrigada. É interessante, gente interessante, por isso você está aqui. Obrigada. Obrigada a você. Elias, eu fico por aqui, é com você. Bem, é isso que temos para hoje. Gente interessante, traz sempre entrevistas maravilhosas. Tenho certeza que você gostou. Espero você no próximo programa. Até o próximo.